Desvendando o Labirinto do Fauno, o destino de Ofélia. O Labirinto do Fauno é um filme do gênero de fantasia, idealizado e dirigido por Guillermo del Toro e lançado nos cinemas em 2006. A produção é, para muitos, uma obra-prima do diretor. Talvez seja o filme que melhor representa sua notável imaginação e a sua verdadeira paixão por lendas e mitos. A trama nos situa em um dos momentos mais tristes da história da Espanha, em 1944, o período logo após o término da Guerra Civil Espanhola. Um momento em que a fome e a miséria causavam estragos na sociedade. Um momento no qual era difícil imaginar, sonhar ou acreditar em contos de fadas. A submissão ao fascismo e à miséria caracterizavam o cotidiano da população espanhola. Em meio a esse cenário, o Labirinto do Fauno conquistou o público por nos contar duas histórias concomitantes, que se entrelaçam. Uma é a jornada trágica de Ofélia, que embarca em uma aventura mágica que contém um forte simbolismo pagão. A outra é sobre as tribulações de um grupo de guerrilheiros que resiste ao regime antidemocrático. A simultaneidade dessas histórias acontece desde o início. Enquanto uma voz em off fala de uma princesa que vivia há muito tempo em um reino subterrâneo, nós nos situamos na Espanha, logo após a Guerra Civil, onde, escondidos nas montanhas, grupos armados continuam combatendo o regime fascista, que luta para sufocá-los. Escutamos ao fundo uma melodia que inspira a fantasia dos contos de fadas e somos apresentados à menina Ofélia, que ao longo da trama é revelada como uma reencarnação da princesa elfa que fugiu do reino subterrâneo. Del Toro bebe da fonte da mitologia pagã e do folclore celta e consegue nos fascinar com sua estética, com seu mundo subterrâneo que, assim como o mundo dos humanos, está cheio de perigos. O Labirinto do Fauno nos transporta para a fantasia mais inocente dessa menina, para a imaginação e a ingenuidade que todos nós perdemos. Mas será mesmo só uma imaginação? Ou seria a jovem Ofélia uma esquizofrênica? Ou será que o mundo das fadas é real? No universo do filme, como o diretor Del Toro deixa muito claro, com diversas dicas e também com todas as palavras em entrevistas, o fauno e o reino subterrâneo são reais. Mas a interpretação de que tudo não passou de um mero devaneio também é possível. A depender do seu entendimento sobre o que é real ou não, o destino de Ofélia é trágico ou maravilhoso. O nome Ofélia remete à peça Hamlet de Shakespeare. Ofélia é a filha de Polônio e a irmã de Laertes, e é a noiva do príncipe Hamlet. Ela perde a razão depois da morte de seu pai, que é assassinado por engano por Hamlet. Sua loucura a transforma em uma personagem infantil, inocente e trágica. Enquanto Hamlet finge enlouquecer como parte do seu plano obstinado por vingança, Ofélia enlouquece de verdade por acreditar que Hamlet perdeu a razão por amor a ela. Ofélia morre afogada em um provável suicídio. Ofélia é uma mulher destruída pelo amor, trágica devido à morte de seu pai. Trata-se de uma personagem que inspirou uma infinidade de quadros do romantismo, por ser uma representação do feminino, da inocência, do amor e da morte. A narrativa de seu fim é mágica. É uma fusão com a natureza. Não é uma morte angustiada, mas muito serena. A Ofélia de Shakespeare aparece submissa e obediente diante do mundo dos homens. No entanto, ao perder a razão, essa submissão começa a desaparecer. A imagem da morte de Ofélia é associada a algo místico, quase fantástico, como se um ser de outro mundo retornasse ao seu estado natural. Dessa forma, a escolha do nome em O Labirinto do Fauno não é uma casualidade, mas pretende que o espectador associe a inocente menina com a personagem de Shakespeare. Da mesma forma, podemos ver certas semelhanças entre Carmen, a mãe de Ofélia, e a rainha Gertrude. Ambas, ao ficarem viúvas, casam-se com um vilão, Carmen com o capitão Vidal, um fanático militar a serviço do franquismo, que está em um vilarejo dos Pirineus com o propósito de eliminar, a qualquer custo, a guerrilha comunista da região. Guillermo del Toro é um homem de esquerda, um autoproclamado antifascista, e os seus filmes refletem a sua visão de mundo com a sutileza de uma manada de elefantes em pânico.
O fascismo que ele denuncia parece ser composto de diversos eixos: o machismo, o patriarcado, o nacionalismo, a hierarquia social e militar, a racionalidade excessiva e o cristianismo, em especial a Igreja Católica. Dessa forma, os antagonistas fascistas, dos quais o Capitão Vidal é o modelo e exemplo mais acabado, apreciam tudo isso que Del Toro detesta. Ele transpõe para a figura do Capitão Vidal a truculência, a violência, a intolerância e sadismo que personalizam o regime fascista de Franco. Se temos 3 personagens femininas que roubam a cena, seu contraponto é Vidal, que além de tudo possui um machismo exacerbado que não pode tolerar a ideia de que seu filho não seja do sexo masculino. Vidal é fruto de um mundo rígido e violento. Nesse mundo, ele parece viver uma constante crise de identidade ao usar o seu pai como referência, usando o relógio que pertenceu a ele e negando a maneira como ele foi morto e todos conhecem. Ele se espelhou no pai para seguir a carreira militar, construindo uma imagem estereotipada, já que só conhecia relatos do seu pai, que morrera em combate antes mesmo que ele nascesse. Vidal parece transitar sobre a personalidade paterna, enquanto procura sua própria. Além disso, com personalidade narcisista, ele parece ser um homem solitário que tem apenas o poder como objetivo a ser alcançado. Não basta ser poderoso, ele precisa parecer poderoso. No lugar do machismo de Vidal, Del Toro nos traz o sagrado feminino. Del Toro quis mostrar o patriarcado como algo negativo e, em oposição a ele, decidiu valorizar o que é feminino. No reino subterrâneo não existe o sol, predomina a lua, um elemento carregado de conotações femininas, devido à sua relação com o ciclo menstrual e com a maternidade. Enquanto isso, no mundo dos humanos, o sol cegará a princesa, fazendo com que ela esqueça do seu passado. O sol representa o masculino, ganhando conotações negativas. A sociedade que o Labirinto do Fauno apresenta não é justa com as mulheres. Carmen representa os valores da mulher tradicional, submissa ao homem. Grávida do filho do Capitão Vidal, submete-se às vontades dele em prol da sua família, pois quer um futuro com condições materiais melhores para a filha Ofélia e o bebê que espera. É uma representação da mulher bela, recatada e do lar, retratando o que elas faziam para sua sobrevivência e dos seus filhos. Mercedes, a empregada da casa a serviço de Vidal, representa o princípio da ruptura com esses valores e, apesar de fingir ser fiel ao capitão, está participando da luta ao ajudar secretamente os comunistas, colhendo informações e mantimentos do batalhão para fornecer aos rebeldes. Mercedes é a protagonista do arco de história do mundo real do filme. Tendo a obstinação e esperteza como características fundamentais, ela é uma mulher forte que representa os ideais feministas do diretor Del Toro. Já a menina Ofélia também vai ser protagonista do arco de história mágico, sendo a responsável por trazer a felicidade de volta ao mundo subterrâneo. Mas fora do mundo das fadas e dos faunos, vive uma situação difícil. Seu padrasto é um homem perigoso e violento, um fervoroso fiel do governo antidemocrático, e sua mãe e ela dependem dele para sobreviver. Na dialética do filme, o Capitão Vidal encarna todos os valores patriarcais e fascistas em sua pessoa, enquanto Ofélia é seu exato oposto. 2 histórias e 2 mundos. O subterrâneo será a inocência da menina, o feminino, o mundo real hostil, onde existe a dor e a guerra, que estão associados ao masculino. Em determinado momento, aparece também a figura de uma mandrágora, uma planta cujas raízes lembram muito uma figura humana. Ofélia usa a mandrágora para ajudar sua mãe com a gravidez, colocando-a em um recipiente com leite, que simboliza o elemento materno. No começo da história humana, durante o período neolítico, algumas tribos viam o mundo subterrâneo como um lugar vinculado ao trânsito entre a vida e a morte, ligado àquilo que é mágico. Muitas histórias tradicionais reúnem relatos de meninas que caíram em um mundo subterrâneo e acabaram vivendo uma experiência que iria transformá-las em mulheres. Acontece, portanto, a perda da inocência e a metamorfose da menina. Nesse mundo subterrâneo é comum o surgimento das figuras de animais com características humanas, as provas, as tentações e uma espécie de guia, que nem sempre é alguém confiável. Estas histórias, entre as quais se destaca Alice no País das Maravilhas, possuem um caráter didático,
funcionam como mitologias, algo que também acontece em O Labirinto do Fauno. O fauno representa o pensamento mágico e a sensação de mistério frente à natureza. Ele é a conexão entre os dois mundos, mas ele não é um personagem completamente confiável. O labirinto é um tipo de busca da verdade, mas também do perigo. A árvore e o sangue são associados à vida. O homem pálido representa o poder e a opressão do mundo real. O tempo aparece associado à Vidala, sempre controlando com seu relógio, algo que podemos conectar com o deus Cronos, uma divindade grega associada à racionalidade. O número 3 é uma constante no filme. As 3 provas de Ofélia, 3 fadas, etc. Esse número representava na mitologia clássica a divindade. Na religião cristã, ele é associado à natureza de Deus, com a Santíssima Trindade. Desse modo, Del Toro constrói o universo mitológico em O Labirinto do Fauno. Como em todos os mitos, existe um ensinamento, a desobediência. Del Toro quis materializar uma realidade onde só existia uma linha de pensamento, uma realidade na qual a desobediência se transforma em uma virtude. Desse modo, temos personagens como Mercedes, o médico ou os guerrilheiros que, apesar dos riscos pessoais, decidem desobedecer. A desobediência leva Ofélia ao erro quando ela cai na tentação de provar as frutas da mesa do homem pálido, mas ao triunfo quando ela acerta ao desobedecer o fauno no final da história. O filme é profundo em certos aspectos e raso em outros. Os personagens são claramente estereótipos e a abordagem é maniqueísta. Não existem personagens neutros ou contraditórios. Ou eles são muito bons ou são muito maus. Del Toro é parcial e se posiciona, claramente, ao lado da resistência dos guerrilheiros maquis e de todos aqueles personagens que desobedecem, valorizando além disso aquilo que é feminino. Obedecer por obedecer, assim, sem pensar nisso, é só o que fazem as pessoas como o senhor capitão. Diz um médico simpático à causa dos guerrilheiros ao capitão fascista. Mas em nenhum momento é dito que os grupos rebeldes Max são organizados e financiados pelo Partido Comunista da Espanha e, indiretamente, pela União Soviética de Joseph Stalin. Os crimes do comunismo mundo afora não permitem supor que os guerrilheiros fossem assim tão puros de coração. Da mesma forma, a masculinidade não é algo necessariamente ruim. Eu gostaria que houvesse mais contrapontos na obra de Del Toro. Outro alvo de Del Toro no filme é o catolicismo, uma religião patriarcal e organizada, com herança intelectual greco-romana que se contrapõe ao misticismo pagão. Em O Labirinto do Fauno, o Homem Pálido, aquela criatura desagradável que tenta comer a menina Ofélia, de acordo com o diretor, representa a Igreja Católica. Disse ele durante uma entrevista: "O Homem Pálido representa a Igreja para mim. Ele representa o fascismo e a Igreja devorando crianças com um banquete abundante diante delas. Quase uma fome para devorar a inocência, para se comer a pureza." Hoje em dia, após tantos escândalos e o caráter cada vez mais laico das sociedades humanas, a Igreja Católica é um alvo fácil. Mas, novamente, seria interessante haver um contraponto aqui. É impossível não perceber similaridades entre a menina Ofélia e Jesus Cristo. Ambos se sacrificaram por seus irmãos e seguem para os paraísos de seus pais, mas se Jesus o fez por obediência, Ofélia o faz por desobediência. Dessa vez eu fico por aqui. Você esteve com Flávio Strutzel no canal Filmes em Casa. Deixe seu like e se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Um abraço.